fui descobrir a Concordo. origem da loira do banheiro, da onde saiu essa lenda urbana e pipipopó, numa situação horrorosa, porque eu perdi uma amiga há quase um ano atrás, e aí estávamos todos no velório, e no cemitério tinha um túmulo monumental. E aí eu descobri que aquele era o túmulo da loira do banheiro. Olá, esse é o seu ex-tricô e eu sou a Leslie Schleck. Eu sou a Clara Verbuck. Eu sou Lipe Basílio. Este é o Pudim Augusto. Oi, Pudim Augusto. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, nossos Hum, queridos telespectadores, é que existe uma coisa aqui dentro do YouTube, para quem não usa o YouTube Premium, no caso a maioria das pessoas, que você está assistindo vídeos e aí entra um anúncio e corta a fala da pessoa e isso estraga toda a experiência. Na verdade, isso dá uma coisa de desperta instintos muito ruins das pessoas. sim, é Então, verdade. a gente consegue avisar vocês quando vocês quiserem pular um anúncio. Os anúncios são puláveis. Então, para vocês não terem um corte seco enquanto a gente estiver falando, fiquem ligadinhos. A gente vai passar a avisar vocês, tipo, agora vai entrar um corte. E aí você já fica preparado para dar aquela pulada, para você não ser interrompido com aquela, sei lá, a gente tá falando. Então, a pessoa caiu, aí entra novo refrigerante Chiquito com sabor de laranja do Nepal, refrescância a todo momento. Aí você já se prepara para pular esse momento, entendeu? A não ser que se Uhum. interesse pelo produto, fique aí também, não tem nenhum problema. Pode ser também, existe essa possibilidade. Exatamente. Qual o tema hoje, Alessandra? Vamos falar de boatos? Vamos. É que hoje chama fake news, né? Mas, na minha época, chamava de boato. Na verdade, na minha época, chamava de fofoca. Fofoca. O boato era... Não sei. Qual a diferença entre boato e fofoca? Fofoca é o que a gente gostava de passar, né? Boato, a gente ficava sempre meio assim. Fofoca, vou te contar uma fofoca. Né? Boato era uma coisa mais séria, né? Uhum. E boato parecia mentira, e fofoca parecia verdade. Mas é a mesma coisa, enfim. Fake news. Eu acho que no final a coisa do boato sempre ficava um. Ai, será? E sabe o que eu acho? Eu acho que boato é mentira e a fofoca não necessariamente. Então, foi o que eu disse. Eu acho que o boato tinha essa coisa de mentira, né? E fofoca, não. A fofoca era realmente aquela coisa que a vizinha te passava e tinha uma credibilidade de vizinha ali. Que pode ou não ser verdade, ou seja, a fofoca pode ser um boato. Exatamente. Exatamente. Só para centrar vocês, eu tenho 55 anos, ou seja, eu vivi anos 70, anos 80, nessa coisa de boato. A gente tem um gap geracional aqui que cobre 3 gerações, né? De mais ou menos 10 anos. Eu tenho 47, então eu nasci em 79. Aí eu peguei outra leva. E eu acho que também... E também... Bom, depois a gente fala isso. Mas eu tenho 38 anos, então eu já peguei uma leva de boatos que, quando eu era muito criança, as coisas eram ditas e a gente simplesmente acreditava no que escutava dentro de casa ou das vizinhas. Aí, um pouquinho depois, sei lá, numa pré-adolescência, adolescência, a gente já tinha acesso ao quê? Ao UOL, ao Terra, então a gente já tinha coisinhas. Você já tinha acesso à internet na sua adolescência. Eu não tive acesso à internet na minha adolescência, né? E isso muda, como diz ChatGPT, isso muda tudo. Que ódio. E é isso, antes do Zap, gente, o Brasil já era uma potência mundial em espalhar mentira, né? Já era. Exatamente. Já era. Mas vamos começar da época do analógico, do boca a boca. É analógico, sim. E aí a gente queria abrir aqui um baú dos absurdos que aconteciam nas nossas épocas de boatos e coisas que eram ditas na época. A Alessandra pode começar com um clássico? Eu acho que o mais antigo que a gente escavou aqui, que a gente viveu, é o do Mário Gomes, né? Mário Gomes, na década de 70, acho que é 77, alguma coisa assim, começou... Ai, gente, é que é triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. Eu ouvi, e minha mãe tinha certeza, e todo mundo sabia da história, o nome dele era Cenourinha.
porque ele teria dado a entrada num hospital com uma cenoura enfiada no chute. Enfiada no- Bom, hoje em dia, Mário Gomes é um velho, né? E eu não tenho nenhum problema em falar isso aqui, mas eu acho que na época, né, o que ontem, quando eu estava fazendo essa pesquisa aí e tal, estava pensando que nenhum boato nasce inocente. É sempre alguma maledicência. Né? Então, assim, é sempre, fulano é gay, fulano enfiou um negócio no fulana trai o marido, fulano tem filhos, fora do casamento, outra família, ou outras coisas horríveis e às vezes engraçadas, às vezes não, né? Porque quando a gente vai olhar o fundo nunca é inocente, bacana, é sempre uma maledicência. Por isso eu nunca gostei. A gente Sempre tem, a gente tem um histórico do porquê que aconteceu por essa maledicência com o desquerido Mário Cenourinha. Sim, depois foi confirmado, inclusive pelo autor do boato, que era o Daniel Filho, que ele plantou isso por causa do ciúme que ele tinha do Mário Gomes com a Beth Faria. Gente, Foi essa a história. Mas, Beth, Então, faria? o meu também é Beth. Beth E nós Faria, aqui somos contra Bets, porém. Nós não fazemos anúncio de Bets, né? exatamente. Exato. Tinha essa coisa de quando, eu acho que principalmente nessa época de vocês, quando rolava, principalmente nesse meio de artistas e celebridades e famosos, que as pessoas tratavam como qualquer pessoa, pessoas normais, as pessoas tretam, as pessoas brigam. Mas eu acho que no meio artístico tinha essa artístico da televisão, vamos colocar dos canais mais famosos, que o povo ficava com raiva e espalhava as coisas mesmo. E tinha o velho telefone sem fio. Então, assim, se você falava, esse cara aí, esse fulano desse ator tem cara de. E aí teve um boato gigantesco, por exemplo, com o Tony Ramos, dessa época que Tony Ramos era gay. Ah, isso eu não lembro. De Tony Ramos era gay, e aí Tony Ramos ficou ali apenas como um gentleman, trabalhando e fazendo seu trabalho e deixou a vida seguir seu rumo. Não se preocupou, porque isso não era um problema para ele. Mas teve essa coisa pode ter sido esse tipo de conversa, entendeu? Porque o cara é super gentil, o cara é super educado, e ele Que é não mesmo. era o troglodita, apesar de Uhum. ser um, né? Ele não era o Alexandre Frota fazendo o gostosão o tempo todo, apesar de ter sido um gostoso. E aí, sei lá, alguém pode ter falado, ai, que jeito de ficou gay. O... Eu sei que ele era galã, mas, gente, Ai, eu achava ele um pitel. amigo, A minha, a a gente minha nunca mãe, vai brigar por homem. não, não. A minha mãe tinha certos tremeliques, assim, ó, de ver o telefone. Hoje eu sei que não é tremelique, mas sempre ao ver o Tony Ramos, entendeu? Tinha umas coisas que eu ouvia quando eu era criança, que era engraçadas, e essas coisas que eram ditas, a gente pode chamar de lenda urbana, sei lá, se a gente quiser. Era do tipo, criança comendo chiclete. O que os pais falavam para a criança não engolir, não deglutir a goma de mascar, não o chiclete. Você não pode engolir o chiclete porque ele gruda nas tripas. E ele demora Olha só. 7 anos para sair. E aí você não tinha tempo nem. Adoro 7 Os anos. 7. Gosto muito. Comprovado cientificamente, eu adoro que as pessoas, até hoje, né? É. É ciência. Uhum. Aí a pessoa tira do meio do dela, mas é ciência. Aí você fala, "Pois, como que eu viveria com as minhas tripas grudadas durante 7 anos? Eu fico 7 anos sofrendo ou eu morro antes de passar esses 7 anos? Quando você tossia, fazer bolinha. Tipo, né? Qual o Você sentido do sabia se negócio? por cima era lucro, né? Quando eu era pequena, agora que você falou, eu lembrei dos anos 70, um grande medo aqui em São Paulo, pelo menos, era meningite. Muito medo. Mas aí era medo Meningite. real, né? Então, mas a história era, não pode pegar o chiclete do chão e pôr na boca. Por que não? Porque não pode. Porque dava meningite. Entendeu? Era isso. Entendi, tá. Então aproveitavam-se de uma coisa séria para falar que qualquer coisa ia te causar Qualquer coisa dava meningite. meningite, exatamente. Entendi. Exatamente. Esse era o grande medo. Entendi. A gente tem, sei lá, clássicos da minha época também.
negócio do parafuso, era um parafuso, gente, ou um dente, se você deixasse ele num copo com Coca-Cola, o parafuso dissolvia ou o dente ficava mole. Eu acho, isso aí, ó, eu lançando um boato, eu acho que tinha coisa de que refrigerantes, de uma forma geral, prejudicavam seus ossos, prejudicavam seu cálcio e etc. Então diziam pra você pegar um dente, tipo, sei lá, arranca um dente, joga no copo de Coca-Cola, que ele vai ficar uma borracha no outro dia de manhã. Isso era uma coisa que eu morria de vontade de fazer. Só pra tirar um dente do copo de Coca-Cola e ficar apertando ele assim, pra ver se isso realmente era verdade. Gente, que coisa Ou, maravilhosa. Coisa maravilhosa. E a loira do banheiro? Vocês exato. Gente, pegaram a loira do banheiro? Ai, Ou não? gente, eu tenho uma história trágica pra contar da loira do banheiro. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Nossa, eu tinha muito, muito medo da loira do banheiro. eu não sei, eu acho que eu nunca ouvi falar da loira do banheiro quando eu era Não? jovem. Não, eu ouvi, tipo, sei lá, como já uma, uma coisa na minha vida adulta, assim. Hum. A loira, Ah, a loira do banheiro é muito antigo, cara. Muitas pessoas. Eu acho que, inclusive, da sua geração e da Lê, ouviram na infância, porque eu ouvia na infância, quer dizer, antes da eu Clara, fui por descobrir a enquanto. origem da loira do banheiro, da onde saiu essa lenda urbana e pipipopó, numa situação horrorosa, porque eu perdi uma amiga há quase um ano atrás. E aí estávamos todos no velório e tinha no cemitério tinha um túmulo monumental, assim. E aí eu descobri que aquele era o túmulo da loira do banheiro. A história começa ali, na Quem é cidade. a loira do banheiro? Quem Uma é? Não menina sei que disso. faleceu em Guaratinguetá, uma menina que era de uma família super importante, dessas famílias da elite de Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo, e dizem que essa menina faleceu no banheiro do colégio, de uma forma muito feia, assim, sei lá. Foi muito trágico, né? Porque, sei lá, a menina teve, sei lá, um mal súbito no banheiro do colégio. E ela morreu. Por isso que isso começou a ser, a coisa do loiro do banheiro começou a se espalhar aqui nos colégios. Então, assim, se você entrar no banheiro do colégio. Era no Ah, colégio eu acho que isso. então não chegou lá, porque era Guaratinguetá, né, gente? São Paulo. É, Acho que não tinha loira do é, banheiro, a loira do banheiro não assombrava os banheiros do Rio Grande do Sul. Pode ser não, não, ter entrada por aqui, assim, e tal. porque no sul o cabelo, você sabe como que é. Sei. E É. aí, eu inclusive, bom, eu fico nervoso, eu falo a qualquer momento, mas se eu tô triste ou nervoso, eu falo mais ainda. E aí eu tive a brilhante ideia de, no meio chapado com um pouco de benzodiazepínicos, assim, ó, pra aguentar o tranco do luto, essa minha amiga que se foi, sempre trabalhou que nem uma condenada, e eu falei, ahá, agora ela arrumou um novo emprego. Finalmente ela aposentou a loira do banheiro, e agora ela é a nova loira do banheiro. Ah, As pessoas olha ficam só, olhando assim pra mim, tipo, girl, too soon. olha só. Oh, Que pariu. Mas aí, sei lá, um túmulo monumental lá da tal da loira do banheiro no meio num cemitério em Guaratinguetá. Eu só fui descobrir, mas aí, gente, eu usei o chat GPT, porque é isso. Nessa época lançavam as coisas pra gente, a gente ia pesquisar. Não tinha internet. Eu não ia pegar uma uhum, Barça e ia até lá a loira do uhum, banheiro numa Barça. uhum, uhum. Então a gente estava apoiando e a gente Exatamente. acreditava. Então era isso. Não, a Clara ainda falou uma coisa muito interessante ontem, que é meio óbvia, mas não tinha caído a ficha. Que se estava na televisão era verdade. Sim. Está na televisão é verdade. Então, A gente não tinha, pra gente, a televisão era uma coisa que alguém tinha checado pra botar lá. Ah, inocência, gente. Né? hum, hum, hum. Exatamente. E E aí tem aí, gente que ainda pensa assim até hoje, está na internet, eu li na internet, porque é verdade. E aí, mas tem muito, porque as pessoas se aproveitam desse tipo de percepção, né? E, e aí que se estabelecem os grandes espalhadores de fake news. Nossa, eu descobri um canal ontem, gente, do homem que pega os vídeos de inteligência artificial, que eu vi desmentindo o Guga Figueiredo lá, que eu vejo todo dia, porque ele sempre desmente coisas. Um canal surreal, uns vídeos de inteligência artificial que, tipo, é óbvio que é mentira. Só que você vai nos comentários, todo mundo acredita, cara. Aí eu trago É um dado, impressionante. gente, que eu não vou lembrar exatamente agora a porcentagem, então não é exatamente um dado, mas os evangélicos são os que menos checam fontes. Será, Crente, né? cheque suas fontes.
Essa, e Oi, essa coisa, crente, segue seu assunto. coisa mais interessante que a gente conversando, você disse, foi essa coisa da informação de via única, né? Que era a TV. Então, assim, foi dito para você estar no sofá da sua casa, você passou a acreditar e já era. E aí, acho que quando a gente decidiu essa pauta aqui, a gente batendo. A gente sempre decide pauta aqui batendo papo, gente. A gente tá ali, mostrando o zap, falando umas coisas, a gente fala, gente, isso aqui pode dar um programa. Exato. Aí a gente tava falando sobre a coisa que eu era criança, e isso pra mim era uma certeza, justamente porque tinham programas sensacionalistas e família acreditando nisso, e pessoas dizendo, colégio, professor, sei lá, todo mundo falava. Então, assim, Michael Jackson, por exemplo, fazia cirurgias pra ficar branco. E o nome da cirurgia era vitiligo. Olha, cara, é muito maravilhoso É isso. uma pilha de desinformações, né? É muito É bom, horrível. E né? a Xuxa, além de ter feito pacto com o cão, ela era morena. E ela usava ácido com camomila pra ficar loira. Não, E era ácido, batia não, em era água criança, oxigenada né? com camomila. E Batia em aí era isso. criança. Batia em criança e não sei o quê. E foi até Uhum. engraçado, umas épocas agora que ela deu umas entrevistas, ela falando que uma criança uma vez beliscou ela tinha, sei lá, 16 anos, já trabalhava, ela não era uma adulta, ela era uma menina, também a criança beliscou ela beliscou a criança de volta, entendeu? Era isso que acontecia. Ela deu um beliscão É, lá na menina chata. Mas tinham essa coisa. Então, assim, gente, de verdade, assim, eu fui descobrir depois de mais velho que o Michael Jackson tinha vitiligo, que é uma doença, né? E a gente é super bem informado. Mas tinha essa coisa de ter morado no interior de São Paulo e as informações chegarem de outra forma, e muito mais demoradas. Então, o que era dito era verdade e acabou. Então, o Michael Jackson era uma pessoa doente da cabeça que aproveitava da vulnerabilidade de crianças e fazia cirurgias para ficar branco. E eu e acho. dormia numa câmera hiperbárica, também tinha isso. E exatamente. Aí ele saía da cirurgia direto para uma câmara hiperbárica e ficava lá, para não desfazer o efeito da cirurgia, e ficava lá para ficar branquinho, ótimo, maravilhoso, e sair de lá. Tinha gente que dizia que era ácido também, que ele esfregava, passava um ácido do corpo e tirava a própria cor. E era isso que as pessoas diziam, e a gente acreditava e falava, olha, Então, tem gente que Acreditando em tentou tudo. reproduzir isso, né? Porque, gente, tem todo um mercado de clareamento de pele. Não sei se você sabe, mas especialmente, tipo, na Índia e Coreia, esses lugares assim, que tem um mercado, uma indústria de cores para clarear a pele. Inclusive, né, não falando sobre isso, mas Beyoncé trata disso também em Lemonade, né? total, chama Lemonade o álbum justamente porque existia essa coisa de passar limão na pele pra deixá-la mais clara. Olha, olha, que coisa Imagina. medonha. É terrível, assim, terrível, terrível, terrível. Agora, acho também a coisa do pacto com o Satã e de tocar o disco ao contrário. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu quis ver no YouTube, quando o YouTube bombou, assim. Ah, Porque eu nunca peguei o disco da Xuxa, fui lá e girei. Mesmo porque, mas gente, é uma coisa tão absurda, mas tão absurda. Mas isso dos discos é muito comum. Tem esse boato de várias bandas de metal, que daí já é metal, né? Já é coisa do Satã. Não precisa nem girar o disco ao contrário. Se você girar exatamente. o disco ao contrário, inclusive, vira o quê? Uma leitura por Cid Moreira da Bíblia, né? Então, Gente, o cara girava no YouTube e falava assim: a Xuxa das trevas vive, a Xuxa não sei o que lá, a Xuxa das trevas vive. Gente, era uma coisa tão absurda que eu falei, gente, e eu fui assistir com o brioco na mão, assim, ó. Ai, meu Deus, eu assistindo olhando pra trás, assim, ó, pra ver se não tava chegando pra fazer um pacto comigo. Eu já me. E não era nada, gente, apenas não era nada. E aí a gente tinha a coisa do medo da satanização das coisas. Satanic Panic é o nome disso, Pânico Satânico. Né? Aí tinha o boneco do Fofão também, né? Que tinha uma estaca, que tinha mesmo, mas não era uma estaca para atacar as pessoas, era um negócio para fixar a cabeça dele no corpo. Não era uma coisa inteligente para ter um boneco de criança? Não era, não era. Mas também não era uma estaca de, entendeu?
Não, gente, era estrutural pra deixar a cabeça do boneco paradinha lá. Não é o ideal, não é o ideal. Mas ninguém Gente, colocou em ali. mim chegou que era uma faca. Era uma estaca. Então, Era uma estaca. Tem fotos, mas a gente já não sabe mais o que que é verdade, o que que não é. Antigamente a gente viu uma foto, aí, ó, a foto. Na minha Agora época, era uma acabou isso. faca pra você ir lá e acabar com a vida dos seus progenitores. Então, assim que eles dormirem, você saca aquela faca do corpo do fofão e acaba com a vida deles. E era isso que diziam que você não podia comprar o fofão, entendeu? ah, Eu escutava coisa de, assim, né, gente? A coisa do medo do. Como é que Satanic Pen? Na minha época já tinha essa coisa de aperta a barriga da boneca que fala. Era. Então, assim, a boneca vai soltar um encantamento e aí você vai se dar mal na vida pra sempre. Aquilo é um feitiço, aquilo é uma coisa que vai destruir carreiras e vidas. hum, Tinha todo esse satanic pain, assim, e isso foi. Era pra tudo, né? Então, assim, gente, você imagina como derivou o negócio. Foi de banda de metal pra Xuxa. hum. A Xuxa foi atingida pelo Satanic Pain. Que pariu, gente. Já tinha a própria Marlene ali do lado, coitada. Elas numa guerra. Ah, A mulher o satélite bem da Xuxa era a Marlene era Matos. mais. Era a própria, né? Mas eu acho que a Xuxa, ela era também um alvo de várias mentiras, né? Porque era mulher, né, gente? Mulher famosa, ou fez pacto, ou deu para alguém, ou deu pro demônio, ou tudo. Ela tinha. Aqui chegou que ela tinha um caso com a Marlene Matos, que ela era mulher da Marlene. Ela já namorou a Ivete Sangalo, isso aí é muito Ah, também clássico. teve isso. Ela namorou a Ivete Teve. Sangalo. Diziam também que a Sasha não era filha biológica do Luciano Huck, que a Xuxa Hulk fez. não, hein? Do Huck. Já. Zafir. É muito Luciano. Não era filha do Zafir, porque a Xuxa pegou ele ali só pra dar uma disfarçada, porque ela era. E ela fez Então, fertilização in vitro pra ter a Sasha. Esse boato. falando sobre essa coisa de mascarar a sexualidade, teve uma coisa super famosa que era da Marília Gabriela, né? Quando ela estava com o Gianecchini, imagina uma mulher mais velha estar com um homem lindo, mais novo, tão mais novo. Então, qual que era a história? A história é que ela tinha parado a vida dela e assumido o Gianecchini porque o Gianecchini era marido do filho dela. Então, ela, para encobrir tudo isso, ficou com o Gianecchini publicamente. Quer dizer, E tem a coisa e eu de. pensava, você sabe que eu pensava, mas como que a Marília Gabriela, que eu sempre achei uma mulher tão inteligente, tão Ela foda, assim, pode parar a vida dela para isso, assim, sabe? não faz nenhum sentido, cara. E assim, é engraçado, porque depois, porque o Gianecchini era um galã na época, ele não podia sair por aí dizendo que ele era bissexual. Porque ainda é assim. Eu acho muito doido isso, gente. Ai, fulano é galanzão. Aí ele fala, oh, sou bi, sou gay, gosto de homem também. E aí acaba. Porque é muito louco. Não é como se essas pessoas que desejam ele fossem algum dia ter uma chance, né? Exatamente, Mas exatamente. o mito da possibilidade de ter aquele príncipe cai, né? E aí é por isso que tem muita gente que ainda está no armário. E é por isso que a gente não gosta e acha a coisa mais horrorosa do mundo quando fofoqueiros, profissionais vão na televisão e viram os Tira do armário, né? A pessoa Eu do armário acho agora está fim pronta. do mundo, fim do Fim do mundo, isso mundo, aí. fim do mundo, gente. Mas não tem que ter vergonha. Cara, Gente, não é essa a questão, sabe? eu não gosto nem de falar pra vocês, sei lá, essa coisa de processo de saída do armário exposta em qualquer âmbito já é horrorosa. Eu já falei sobre isso aqui no programa anterior, sobre traumas e coisas. Mas isso pra mim tem um peso, cara, tão Eu não gosto nem de música que tenta ser legalzinha com o povo GLS e fala tipo, sai do armário, vem pra festa, vem pra não sei onde. Gente, não é assim. Você não fala, sou gay e automaticamente você tá dentro de uma micareta onde todo mundo é feliz. Quem te falou que isso acontece? Aí vem um grande em rede nacional ou em televisão. Sei lá, gente, me falaram da sexualidade do Calbi Peixoto. E não faz muito tempo, isso foi ontem. Calbi Peixoto se assume gay. Cala a boca.
Entendeu? O que vocês estão falando? Ah, o Ney Mato Grosso também, então. Então Uhum. vocês estão sem notícias, vocês estão sem ter o que falar. Não é, Jornalistas. gente, é porque no Brasil o que pega as pessoas é a sexualidade e o chifre. Uhum. Uhum. Então, são os dois motores do Brasil são a sexualidade, o chifre, né? E o crente, né? Jesus, negócio de essas coisas aí. O negócio de penteca. Agora a Clara falou de crente, gente. A gente vai ter que dar uma pausa aqui, porque vai entrar um anúncio. Só porque a gente falou de crente. Roda o anúncio. Voltamos. E essa foi a sua interrupção depois da gente ter falado de crente. Não foi uma intervenção divina, foi uma intervenção do YouTube chamada Anúncio. E aí, se você quiser, você É. pode pular, ou se você se interessar pelo produto, você pode ficar. Essa é a nossa honestidade diferente de gente aí, né? Gente, eu queria trazer aqui um boato, uma mentira, um absurdo, um pouco mais recente, mas que me pega muito até hoje, que é a Pepsi era adoçada com fetos abortados. Vocês lembram dessa? Quem espalhou foi o Olavo de Carvalho, de quem eu nunca mais ouvi uma palavra, Tá tá quietão, né? quieto, entendeu? Estranho. Olavo, por que você não inventa alguma coisa agora? Não, gente, Pepsi adoçada com feto. Me refute, Olavo. É, Eu fiz uma pesquisa para ver de onde veio essa merda. Poderia ter sido tirado do c... dele, como a maioria das coisas que ele falava? Poderia. Mas tinha um fundo, que claro que não era fetos, né? A PepsiCo fechou um contrato com a Cenomix, que era uma empresa de sabor que testava adoçante, usando uma linhagem de células de laboratório, que nos anos 70 foi derivada de um feto na Holanda. A mesma linhagem usada há décadas para fazer vacina e remédio. Feto nenhum era usado, né? Não foram feridos Não, fetos, fetos né? não foram feridos nesse processo. Você nunca bebeu uma Coca-Cola com feto, tá bom? Ai, gente, Era uma ferramenta de teste, não era um ingrediente, sabe? Mas aí, os americanos, sempre eles, não é mesmo, gente? Aquela gente, aqueles grupos anti-aborto que o Brasil está copiando, né? O Brasil só copia né, gente? Tanta coisa boa para copiar. Não, nos Estados Unidos não tem tanta coisa boa para copiar, não. Mas, tanta coisa boa para copiar no mundo, aí copiou só as né? E aí, aqueles grupos de maluco anti-aborto começaram a falar dos fetos, e aí o Olavo de Carvalho, Orvalho de Cavalos, como diria a Rosana, fez esse negócio, e aí ele chamava quem bebia Pepsi de abortista terceirizado. ah, vai tomar. Oi, bom dia. Fala. bolo. Boa tarde. Sabe qual é o combo perfeito com uma Pepsi adoçada com feto? Um lancho do McDonald's com carne de minhoca, Minhoca. né? Com Teve minhoca. teve esse, e aí, na minha pesquisa, o que apareceu? Que minhoca é muito mais caro do que boi. Exatamente. Eles fizeram, eu acho que eles chegaram a fazer, ou alguém fez um post, né? Post, sei lá, um anúncio falando que, para fazer um hambúrguer de minhoca, olha o Quantas quanto que você minhocas? gasta. Mas sabe o que diziam, É. gente? Teve outro negócio que eles usavam uma minhoca gigante chamada minhocosu. Ah, é verdade! Minhocosu. Tinha o minhocosu, é E verdade. a cada uma minhocosu davam 2 hambúrguer flat ali, ó. Entendeu? Então, assim, eles justificavam até isso já. Pra não falar, usa-se muita minhoca pra fazer. Não, mas eles usam uma gigante mesmo, chama minhocosu. Gente, eu lembrei agora de uma coisa que também é mais recente, que eu não lembrei ontem, quando a gente estava conversando. Eu vou até pesquisar aqui. Que é Ratanabá, gente. Gente, tem Ratanabá, né? Eu vou procurar aqui na agência Lupa, Ratanabá. Vamos ver o que eles têm para dizer, porque a agência Lupa diz da onde que... Esse eu não sei, Qual né? que tipo? É um lugar na Amazônia, né? Ratanabá. Isso, é uma civilização... Não tem aqui. Alguém no Big Brother, inclusive, estava falando muito de Ratanabá, tipo, acreditando. É negócio de crente, né? De novo,
é uma suposta cidade perdida e super avançada, escondida sob a Amazônia. Uhum. E o local tem 450 a 600 milhões de anos e abrigaria a capital do mundo. Mas Capital do é tipo mundo. uma Atlântida Tupiniquim, é isso? Uhum. Mas é tudo Tipo isso. impossível, entendeu? É tudo impossível, gente. Tipo, Não, gente. geologicamente impossível. É Quando as muito pessoas bom. diziam eu vou pro Ratanabá ou qualquer coisa sobre o Ratanabá, a minha impressão era eu tô indo para algum tipo de jejum Uhum. de religião, alguma coisa do tipo, Uhum. assim, me remetia a isso. Ah, eu tô indo pro Ratanabá. Então você tá, bom, esse é o período de jejum aí, confundir com outras palavras de outra religião. Ah, gente, peraí, olha aqui, ó. Quem foi que inventou? Foi o Urandir Fernando de Oliveira, que é uma pessoa que fala que tem contato com extraterrestres, ele diz que é ufólogo, e foi compartilhado por páginas de fofoca como Choquei, e por quem mais? Quem mais? Mário Frias, gente! Oi, Mário! Gente, olha, sério, é tão óbvio, Durante, né? durante a época em que ele fazia parte do governo. Ele era secretário de Muito bom. Cultura. Impressionante como o Mário Frias dá um jeito. Cultura, é incrível. É realmente incrível. Eu já vi gente que sai, sei lá, da Malhação e ela faz bastante coisa para aparecer. Sei lá, uma fazenda, um programa sei lá, competição de cantoria, mal acabado, um quadro ruim no Ratinho, uma coisa assim. Mas, cara, ir pra política e falar sobre Ratanabá é uma Nossa, apelação. perfeito para aquele governo, gente, perfeito. Aí eu tô vendo mais sobre o cara aqui, ele diz que ele é paranormal e ele é terraplanista e antivacina também. Ah, bom. Ah, Fechou o combo. Ele já Fechou o bingo. fechou o bingo. Já foi preso por falsidade ideológica, ministerianato Quem diria? e por venda ilegal de terrenos, onde ele tinha planos de receber, de erguer uma cidade para receber seres de outros planetas. Mas é óbvio. Pode entrar, Sabe quem ET. ele é? Ah, só achei agora isso. É ele que falou do Tebilu, Ah, ele foi também. ele que falou do ET Bilu? no Domingo Espetacular, naquele lugar lá. Ai, gente, que me pariu, saca? Eu fico imaginando a pessoa entra na terapia, ela realmente é paranormal, se ela fala, ai meu Deus do céu, esqueci minha garrafa d'água ali em cima, e ela estica a mão e faz tipo um reiki, e a garrafa vem até a mão dela. É isso? É tipo X-Men o negócio? O que que ela faz? Que coisa ridícula. Mas que coisa detestável, pelo amor de Deus. Eu acho que o Gugu foi vítima de muitos boatos e especulações, assim. Eu sempre tenho a impressão que teve, sei lá, Gugu com o PCC, aquela entrevista horrorosa lá que foi. Vocês lembram disso? Gugu com o PCC, que parecia que ele entrevistava um líder do PCC. Que tava com uma camiseta na cara, não era? O cara... Era. E aí tiraram o programa Isso do ar, mesmo. falou que o Gugu tava comigo e não sei o quê. Mas muito antes disso, já tentavam tirar o Gugu do armário, assim, ó, enlouquecidamente. Coitado, Loucamente. o Gugu é tirado do armário todos os dias pós-mortem. É uma coisa horrorosa. Eu não sei quem é pior, se é a família que comenta ou se é o ex-namorado que fica. Não, eu tenho sim um negócio de provar aí. Um negócio de união estável. Onde E estava? aí ele posta TBT com o Gugu, ele posta foto de viagem. A gente já entendeu, amor. A Não é gente... só ele, gente, sabe? Tudo bem, eu entendo que tem um processo ali, entendeu? O cara quer provar, não é estável, que às vezes é difícil isso e tal. Mas, pô, velho, deixa o cara, sabe? O cara morreu já. Então assim, você pega essas fotos, aí você anexa no processo. Você não precisa ficar fazendo de coitado e tirando o cara do armário depois de morto, entendeu? Já houve, e aí teve pelo menos na minha época, a especulação de que o Gugu namorava o Marcelo Augusto, o cantor. Eu acho que o Marcelo, inclusive, chegou a dar uma entrevista, alguma coisa, eu cheguei a ver depois da morte do Gugu, que ele sentia muito que era um amigo e que eles nunca tiveram nada e tal. E todo mundo falava, o Marcelo Augusto é namorado do Gugu, ele só vai nos programas do Gugu, corta a câmera pro Gugu, o Marcelo Augusto tá cantando, tá escorrendo uma lágrima. Tinha uma coisa que parecia que eles estavam ali, assim, se entendendo, mas Ai, era essa gente, coisa... mas é aquela coisa, né? Das pessoas que veem significado, o significado que elas querem em qualquer coisa. Olha, olha, isso Qualquer não. coisa. E essa coisa da sexualidade, que é
essa coisa da sexualidade foi o motivo de 2 dos boatos mais cruéis dos anos 80, 90, né? A gente vai chamar o segundo bloco de Nenhum Boato Nasce Inocente. Porque tem boatos pesadíssimos que afetou uma galera aí, principalmente em certas décadas, e a gente pesquisou alguns e a gente vai falar sobre eles agora. Então, roda a vinheta para o nosso segundo bloco. Nenhum boato nasce inocente. Vamos lá. Entre pesquisas e coisas, eu acho que essa coisa de boato não nasce inocente mesmo. Na minha geração, já tinha um pouco mais de possibilidade das pessoas pegarem as suas narrativas e controlarem as narrativas. Então, assim, mesmo que quando eu era criança, se surgiu um boato numa revista de fofoca, a próxima revista de fofoca, a pessoa conseguiria desmentir e controlar até um pouco mais a narrativa. Depois mas, vem, mas o desmentir nunca resolve, nunca né? resolve. Porque o negócio estoura, inclusive, é uma tática que usam até hoje. Eles sabem que vai estourar, que quando desmentirem, não vai adiantar. É, Sabe? Vai chegar muito menos gente, vai virar uma nota de uma errata, mas né? Uma coisa assim, não vai ter a mesma proporção, né? não, é porque a coisa eu fiquei pensando por conta do meu trabalho de anos e tal, com a coisa de redes sociais e artistas e tal, isso aproximou muito as pessoas, as figuras públicas do público, então elas conseguem se comunicar, entre aspas, diretamente, né? Então elas conseguem desmentir ali, isso vira até uma coisa ruim, porque virou esse negócio de pronunciamento, coloca uma camiseta branca, fala desculpa, errei, fui moleque, fiz bet, essa mas as pessoas têm um canal ali. Aí, se ela não quiser falar, ela pode publicar uma foto com texto ali da assessoria de imprensa, dizendo que aquilo é mentira e que as pessoas mentiram que ela vai tomar as providências cabíveis, por exemplo. Mas tinha uma tática que a gente pegava em monitorar, quando você faz estratégia de imagem de artista, você fica monitorando a imagem da pessoa, obviamente. E aí os sites de fofoca, e eu não tô falando de site fuleirinho, não. Fuleiro. Eu tô falando de portal de notícia, tipo com site mesmo, coisas grandes, de nomes grandes, não tô falando só de fofoqueiro tosco, não. Eles esperavam dar 1, 2 da manhã para publicar uma coisa que ia destruir 2 famílias no dia seguinte. Eu cheguei a pegar uma, eles não contavam com boas agências e boas equipes trabalhando, esse era o problema. Mas eles publicavam porque esse horário geralmente aí as pessoas estão dormindo, não, as pessoas estão dormindo, mas a gente tinha meios de aquilo bipar pra gente muito rápido e assessor de imprensa entrar, e aí vem. Assessor de imprensa só se também, cara, porque aí tem que ter poder de barganha. Então, assim, se você tirar essa notícia do ar que vai ferrar minha cliente, eu te dou a entrevista exclusiva com a minha outra cliente que vai lançar um produto. Então fica nessa tem que ficar negociando a alma ali com a do dono do portal, entendeu? Eu tinha essas táticas. Mas, aí voltando porque a gente estava falando mais da geração de vocês, que eram boatos pesados e não tinham como ser desmentidos, e que isso causava grandes problemas. Então, contem-nos os casos que vocês pesquisam. Então, tem a história clássica, que é da Cleo Pires, que o boato é que ela tinha um caso com o Orlando Moraes, que é o marido da mãe dela, padrasto dela, e ela tinha 14, quantos anos? 14 anos. 14 anos, cara. E eles tiveram que sair do 14 Brasil, anos. porque eles não conseguiram segurar a onda. Imagina. A Clara acho que tem Isso é tão bastante coisa para grave. falar Eu não sobre isso. sei. É muito grave. É muito grave. E assim, era uma coisa horrorosa, porque sempre se supunha que era culpa da menina, Uhum. né? Sim. Ela seduz o É padrasto. muito comum de acontecer em casos reais de... Ninguém tem um caso com uma menina de 14 anos, tá, gente? Especialmente se for padrasto. Se chama abuso, tá? Tem outro nome. Outro isso aí, nome. Mas é muito comum, inclusive, cara, tem mães que entram nessa pira também, né? Entram nessa pira de culpar a filha, dizer que a filha seduziu o marido, né? Uma coisa horrorosa, assim, muito triste. E aí eles tiveram que mudar de país, gente.
Não, Mudar Imagina. de país. mudar de país. E é muito sério essa coisa acho que no imaginário das pessoas ficam sempre essa coisa meio, sei lá, assim, Lolita da vida, de que, sei lá, a menina de 14 anos passou nada inocente com seu baby doll e, Uhum, e inebriou ali, hipnotizou o padrasto e, de repente, tiveram um uhum, caso tórrido ali e uhum. essa menina é uma demônia, tá possuída e esse cara, coitadinho, caiu nas garras dessa coisa Isso. maldosa. Aí, gente, o que que a gente também precisa falar? Você falou de Lolita. A leitura de Lolita é totalmente enviesada. Porque quando o livro foi escrito, ele claramente o cara é um pedófilo, um perseguidor de criança, sabe? Mas aí, quando veio o filme, deram uma romantizada, É, né? E romantizaram. aí ficou, até tem livro, tem algumas edições do livro que tem a capa do filme, do pôster do filme, Hum, né? Então, hum. assim, conseguiram transformar uma coisa nojenta que o autor estava colocando como uma coisa nojenta, porque você lê o livro, a não ser que você seja um nojento também e romantize, tá claro que aquilo ali ela não provocou, ela não queria, entendeu? Eu já tive briga com escritores, tá? Por causa disso aí. Eu falei, gente, vocês estão lendo errado, vocês estão. Não é isso. Aí não querem discutir. E os boatos sobre. Os boatos é ótimo. Os boatos sobre sorofobia, acho que a Ale chegou a pesquisar, que esses são seríssimos. Eu acho que é legal a Ale contar as coisas que ela pesquisou, e depois eu queria, claro, que você falasse um pouco sobre sorofobia. Porque, cara, da onde vieram esses boatos? Será que isso foi publicado em jornal? Isso conta um pouco, Ale. Eu não- Então, na época, né, quando surgiu o negócio de AIDS, essas coisas, ninguém sabia absolutamente nada. Imagina um Covid sem internet. Foi Então, ligado a gays e artistas. exatamente, Então era o exatamente. quê? Era essa gente aí da p... essa É, gente que a não tem gente, moral. Esse bando de vagabunda, né? uhum, a gente não sabia nada, nada. Então, quando começou a história, mas era um medo absurdo, assim, muito mais que meningite. Era. Quantos anos eu tinha? Acho que uns 13, 14, né? Então, negócio de sentar na privada, não podia nada, porque, principalmente em banheiro e coisa assim, era muito desesperador o E ainda negócio. é, né, um pouco. As pessoas têm muito preconceito. A gente sabe que não passa com beijo, não passa com toque, não passa com banheiro, Uhum. né? É, E não é AIDS, né? é, HIV e tal. Na época tem era pegar HIV. AIDS. Vai pegar AIDS, né? Se sentar na Aidético, privada, né? Eles pega usavam esse AIDS, né? termo. Exatamente, Usavam esse termo exatamente. de forma pejorativa. Uhum. E, bom, a Lê achou ontem um jornal, né, com esse negócio da peça ter sido cancelada, a peça da Cláudia Raia ter sido cancelada por esse boato, e isso aconteceu com Miguel Falabella também. A Cláudia Raia teve que virar público. Imagina que absurdo, que coisa horrorosa. Ela fez um teste de HIV e publicou no jornal para mostrar que ela não tinha HIV. Tipo, é muito absurdo, cara. E hoje em dia, isso é crime, tá? Uhum. Então, gente, olha, eu vi esses dias algum idiota fazendo piadinha. Existe ainda, né? É o humorista que gosta. Ah, porque antigamente ninguém se vendia. Ai, porque antigamente porque o mundo está muito chato. Ah, bom, eu quero que se f esses aí, sabe? Que hoje em dia, sorofobia é crime, tá? É a Lei 12.984 de 2014. Então, ela criminaliza divulgar a sorologia de alguém para ofender a dignidade, dá de 1 a 4 anos de cadeia. Eu acho. Imagina, divulgar. Eu acho que divulgar qualquer coisa, mas assim, qualquer coisa de dado médico, né? O Deverá. que que tem? Ah, mas você não avisou que você tinha HIV? Por quê? Se eu falo, olá, meu nome é Alessandra, eu tenho HIV positivo, eu sou HIV positivo e tenho diabetes. Ninguém fala isso, sabe? É muito.
É muita invasão, sabe? E essa coisa de, sei lá, as pessoas não foram ao teatro, eles vão ao teatro porque elas acharam que elas fossem pegar no ar, né? Sei lá. Não, do caso do Falabella, acharam que ele tinha morrido. E aí, então, não foram. Não foram ao teatro porque acharam que ia. Ele chegou no teatro, não tinha ninguém. Que loucura! As pessoas acharam que ele tinha morrido de AIDS, no caso. Puta que pariu, Como gente. será que as coisas Ah, se espalhavam tão rápido, né? muito rápido, muito rápido. Agora, a Cláudia Raia, eu não sei. Eu não sei se as pessoas não foram porque acharam que ela tinha morrido ou estava internada ou se era medo mesmo. Mas Não pode é bem ser o por medo, boicote, né? né? Ou boicote, ó. Vai assistir lá a peça daquela Eu vou até fazer uma coisa rápida aqui. Você conhece Zilda Maio? Não. Zilda Maio, né? Zilda Maio, ela foi uma atriz muito importante onde? Na porno chanchada. Hum, E por que que eu sei da existência de Zilda Maia, por exemplo? Por conta da minha cidade. Ela nasceu em Araraquara e ela foi uhum, muito famosa nesse meio e tal. E aí ela era tida, sei lá, o que eu ouvia de família e tal, das pessoas mais velhas na época, é que ela era a grande pessoa detestada de Araraquara, porque ela, afinal, é uma pessoa que saiu de Araraquara não para fazer sucesso num segmento de filme, porque ela era uma atriz pornô chanchada, então ela era necessariamente o quê? O que chamavam de aidético. uhum, Então chamavam ela, uhum. a Zilda Maio, de aidética. Se eu não me engano, ela já fez peças de teatro, nananã, mas o que se comentava na cidade é que Zilda Maio era uma atriz de pornô chanchada, aidética. Era só isso que se tinha pra falar, mais nada tinha pra falar da pessoa. E, cara, essas Uhum. coisas, a gente tá falando de algumas coisas que a gente soube, que desmentiram e que a gente pesquisou aqui. A Lê foi pesquisar porque lembrou desses casos, assim, tipo, lembrou mesmo de ter acontecido e ter escutado na época. A gente não tem ideia de quanto a gente foi ferrada com esse tipo de boato, que carreiras acabaram, e sei lá, se a pessoa fez o quê? Ficou Desistiu? doente, entrou em depressão, parou de trabalhar. Trabalhar, tipo, acabou, mudou o rumo, ficou infeliz, porque queria ser artista e não pôde, esse meio cruelíssimo. Por isso que essa coisa, cara, desses portais de. Principalmente quando falam de, sei lá, fofoca cifrada. Aí começam a colocar isso lá naquele Twitter tóxico do Satanás. E essas coisas. Ai, como é que é? Mulher canteira sertaneja com luzes no cabelo, olho azul, 1,70 m de altura, fica com um cantor casado que mora não sei onde, tem 4 filhos, uma chama. Nananana. Fofoca cifrada. Aí as pessoas começam a especular. O brasileiro foi um pouco doente e fica muito louco e começa a pesquisar, e aí eles identificam rapidamente a pessoa. Mas às vezes não é aquela pessoa. E aí eles atribuem a outro artista que precisa mentir, e aí as pessoas já tomaram como verdade aquilo, e você vai minando a carreira da pessoa e o que ela está fazendo. Não importa se eu não consumo o produto daquela pessoa. Se eu não consumo sertanejo, se eu não consumo isso ou aquilo. Se a pessoa está ali trabalhando e fazendo dela, deixa ela. Deixa ela. Tem gente que consome, tá tudo certo. Agora, essa leva de novos fofoqueiros com fofocas cifradas e essas coisas, isso me dá ódio. Isso me Cara, e dá. é assim, porque antigamente, tipo, o de Dom Dado mesmo tinha detetivões, né? Mas era Detetivões, é. muito mais inocente. Não E era a um gente negócio brincava muito, a gente dava umas respostas, tipo, nada a ver, assim. A gente inventava quem era. E não era uma coisa que nociva, destruía né? alguém. Tanto que as pessoas que a gente citava nos detetivões, uma vez uma pessoa pediu para apagar. E a gente apagou. Mas o resto entrava na brincadeira, assim, Não era Foi uma coisa mesmo. nociva, assim, Uhum, sabe? Tipo, uhum, venenosa. Essa uhum, gente horrorosa, que essa cultura que se criou também na internet, que veio das revistas de fofoca e se criou na internet, o te dão dando humor. Isso aí não é humor. Isso aí é maledicência, uhum, sabe? uhum, É pra com a pessoa, sabe? O ego É estagiário fazia humor, né? hã? O ego estagiário Sim, fazia. É, estagiário, sim. Porque aí tinha, sei lá, acho que foi a Thaís Araújo que joga o cabelo na praia e aí
tiram uma foto bem na hora que ela tá com os cabelos pra cima e falam: raio cai na praia e atinge Thaís Araújo. Era bom, era Coisas muito Ai, bom tinha um, aquilo. quem é que entrou no mar e aí tinha umas fotos da pessoa saindo do mar, meio caindo, assim, e aí tá dizendo que Iemanjá não aceitou a oferenda? Exato. Eu não sei quem que tá jogando o bebê pra cima e fala que o ator ficou desesperado porque OVNIs estavam puxando o bebê. Aí era Por tipo, amor, era engraçado. Era com famosos, mas não era com a vida de ninguém. era o Gui Uhum. maravilhoso, o Gui genial. Aquele Gui, O Gui é maravilhoso, ele é genialíssimo. O Gui Quem trabalha é? com. O Gui é o Guilherme, um cara que ele é genial, ele trabalha com Tata Werneck e etc. Assim, ele é genialíssimo. Mas gerou. Ontem ele fez um vídeo maravilhoso, esse Gui também, falando sobre falta de conteúdo nos posts. Aí ele faz um vídeo usando Ah, todos eu os vi! recursos que as pessoas usam, sabe? O Tipo, cupcake, não é? colo- Post cupcake. Ai, exatamente, muito esse bom. cara, esse Muito cara. bom. Chegou ontem pra mim. Bota aí, Eu nunca Dani. tinha visto ele. Bota aí, Esse Nani. cara. Nunca tinha visto. O Gui é fantástico, cara. E eu conheço o Gui de outros rolês, enfim, já encontro ele várias vezes. E ele é genial. E aí, eu acho que eu posso até perguntar pra ele, inclusive, porque ele teve muito problema nessa época do Ego Estagiário, justamente porque era um site da Globo, né? Então ele teve problemas, e aí problemas judiciais e tal, o Ego Estagiário teve que sair do ar. Agora, esse tipo de portal que faz absurdos e coisas realmente que são bem-humoradas por conta do absurdo, tem problemas. Agora, ninguém derruba uma desgrama de um portal desse que acaba com a vida dos outros que tá dentro de uma empresa gigantesca. Entendeu? Porque assim, Não só. só não derrubam, como a gente viu de perto, que essas pessoas são premiadas, tá? Quanto Uhum, pior a fofoca, uhum. mais essa pessoa é recompensada profissionalmente, tá? A gente viu isso de pertíssimo. Sei lá, você Posso vai me citar entregar. nomes, mas vocês podem imaginar quem é. Exatamente. E aí você tem programas que você tá dando. E aí tem uma técnica de embutir as coisas, né? Pra massa. Você tá ali num programa que chama Balanço Qualquer Coisa. Né? E aí no meio do balanço qualquer coisa tem a hora da fulana. Então você tá dando várias notícias de interesse geral da massa, e aí você aproveita e soca ali uma pessoa maledicente para acabar com a vida das pessoas, então você já embute essa informação junto ali, e aí depois continua dando notícias sobre. Não, e com barulhinhos, né? Plim, plum, pam, pra ser engraçado, Exatamente, né? exatamente. Oh, Inclusive, a gente postou é muito no nosso absurdo, perfil do cara. Instagram, a Clara tava falando sério sobre as bets e as coisas da Cazé TV e não sei o que, pipipi. E a Clara falou, Lipe, acho que a edição foi com som de humor. Não tô falando sério, tipo, não tô brincando desses negócios das bets. Tipo, eu falei, putz, é verdade, não tem nada a ver. Tava aquele som que a gente deixa ali sempre na edição do pom, Ah, pom, é pom, isso. pom, pom. Não, não tem graça não falar sobre bet, Não tem sobre graça. patrocínio, Não não tem sei o quê. graça. E Então, ela mas falou eles usam assim, esses artifícios mesmo. incomodou. Que é incomodou porque. E incomoda mesmo, porque eu não tô brincando, não é hora da risadinha. É Não, e o. assim, me incomodou também, porque quando eu trabalhava naquele lugar, com a Sandra, eles perceberam que quanto mais eu ficava desgraçada, mais eu reagia, e ele ficava engraçado, mas era um sofrimento imenso para mim, sabe? Eu tentei me demitir várias vezes, mandava sair de férias, mandava para casa, é, é, porque dava views, me colocava em situações horríveis. E aí eu precisava de dinheiro, né? A gente estava contratada naquela merda. Aí eu ia, mas chegou uma hora que aí eu fui sair. Aí depois eu tô ficando, nossa, mas por que que você vai sair? Que Porque vocês não me levam a sério, basicamente. Falando dessa coisa, acho que a gente falou da Cleo. Eu lembrei que eu tava assistindo uma coisa ontem. Eu assisto umas coisas bem trash, tá, gente? Tipo, Discovery ID, desculpa. não, eu amo o Discovery ID. Mas aí tem um programa, eu não sei se é da Discovery ID necessariamente, porque tá dentro da HBO, mas chama O Lado Sombrio de Hollywood. Aí eu tava vendo um episódio sobre estrelas teen dos Estados Unidos, aquela desgraçação de cabeça de criança, assim, Hum, gigantesca. do E Clube do Mickey. esse é mais geralzão, assim, ele fala de vários atores de várias séries, assim. E aí tem uma menina que fez Arnold, que vocês lembram que era o retrato do americano, era tipo o pai solo, mais velho, com uma filha, eles super ricos, eles adotam dois meninos pretos do Harlem. Ah, acontece pra c...
Nossa, o exatamente. trato dos americanos que é isso. Como é Aí eu que não vou só como é comum é, não vou nem falar do problema do racismo, nota 2 minutos. Eu vou focar na menina que eles focam um pouco nos problemas que aconteceram na vida dessa atriz. E essa menina tinha 12 anos e ela tava aparecendo de biquíni. E ela tava sendo super sexualizada, né? Aí tem uma coisa muito que você falou, essa coisa do demonizar a menina. Quem foi demonizada foi ela. Mas aí, como a Cleo foi demonizada. Tem uma cena que os caras escrevem por fetiche, saca? Que é nojento. E aí o velho, que faz o pai, ele olha pra menina de 12 anos e ele fala: Você realmente valorizou esse maiô, hein? E dá uma piscina pra Que filha. nojo. E é Aff. isso, tipo, quem. Aí no final de tudo, quem que era a grande desgraçada da cabeça e que fazia todos os homens ficarem encantados? A menina que aparecia de maiô. Gente, era um bando de homem ali que fazia a menina aparecer de maiô na série. É a mesma coisa, surge boato sobre Cleo Pires, as pessoas mudam de país e a culpada foi a menina que a seduziu o criança. padrasto, entendeu? Esse negócio aí, dá para fazer um programa inteiro sobre esse negócio de É por Hollywood. isso que eu nem prolonguei, porque dá pra fazer Ah, inteiro. tem também o negócio da Nickelodeon, né? Do iCarly. Eu não sei se vocês sabem essa história. Eu não vou nem. Eu vou só dar É, esse. A gente a deixa gente só pra pincela, porque a uma gente pode ter próxima. informação sobre isso, porque eu já assisti todos os documentários possíveis sobre isso e o viés de desgraçação da cabeça de Estrela Mirim americana é outra coisa, assim, é uma Hum. coisa de gravíssima que as pessoas são cruéis, assim, sei lá, em que escala. Mas Os Estados Unidos, né, gente? O que que trouxe de bom pra gente os Estados Unidos? O jazz. A o música jazz, jazz. o jazz. Oh, Mas não é isso, Alessandra. O Alessandra tem um trio específico de jazz que a Alessandra não gosta. Não é jazz. É Titio um Trio. Zé branco sentado no palco, tocando É, mal. não, Batida mas fora do Tum, tempo. tom, tim, tom, tim, tim, tom, tom, tom. tum, Você tá Onde afinando. mais nós importamos dos Estados Unidos, Não é gente? jazz quando você não sabe se a pessoa tá afinando ou já começou o show. Exatamente. Né? Ai, gente, que desespero. Ontem teve uma foto deu nesse show aí veio nas minhas lembranças e o desespero voltou Meu inteiro. Deus. Amiga, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Acabou, tá bom? Você nunca mais vai ter que passar por isso. Obrigado. Gente, olha só. Mais uma coisa importada dos Estados Unidos, que é, né? O tal do pânico satânico, Satanic Panic, que a gente falou lá no primeiro bloco, começou em 1980 com um livro chamado Michelle Remembers, de um psiquiatra cristão chamado Lawrence Pasder. Ele e a paciente usaram a tal memória recuperada para inventar lembranças de rituais satânicos que nunca aconteceram. Virou um best-seller, virou um manual, né? E foi usado até por promotores em processos de verdade. E aí se espalhou pela televangelista. Eu gostei desse termo. Televangelista. Aquelas TV de negócio de crente, né? E aí tem uns casos específicos, tipo de creche, de acusações, de satanismo, rituais, e os caras, né? E aí, quando isso foi importado para o Brasil, em quem que bateu? Nas religiões de matriz africana, né? Aí começou essa palhaçada, que até hoje eles estão lá falando que a pombagira está na igreja deles. Gente, a pombagira não vai na igreja deles, não, tá? Ela tem mais o que fazer da vida dela. Tem mais o que fazer. Tá? Nem o Exu Caveira vai lá também, Zé Pilintra também não vai. Não vai, gente. Eles contratam atores para ir lá, sabe? Deve pagar bem, né? E aí é isso, assim, quando chegou, a gente teve um dos casos piores e mais conhecidos, é o caso do garoto Evandro, né? Que ele foi assassinado em Guaratuba. Guaratuba. Isso era em 92 já, mas, né, teve esse tempo para a coisa fermentar aqui, né, que foi quando começou essa palhaçada. Eu dei uma estudada ali
esse negócio desse crescimento dos neopentecostais no Brasil e essas palhaçadinhas aí que eles fazem, começou nos anos 80, quando na verdade começou na ditadura, porque tinha uma parte da Igreja Católica que estava se recusando a compactuar com os crimes da ditadura. Mas essa outra galera, não, eles não eles aceitavam, né? Estão aí até hoje, inclusive, né? O Malafaia, essa galera aí, tá aí. Estão aí firmões, né? E aí, o que aconteceu com esse menino Evandro? Ele foi assassinado e a polícia montou uma tese de ritual satânico, prendeu um pai de santo, prendeu um outro cara e condenou duas mulheres que eram... Eles envolveram política. É isso que é sujo, entendeu? Porque eles começam a envolver política nas coisas e mirar nos adversários, que é o que fazem até hoje. Né? É o que fazem até hoje. E aí, cara, essa história foi horrível. As mulheres foram presas, os caras foram torturados, sabe? E aí, confissão na base da tortura era uma coisa comum na ditadura, né? E ainda é, né? Vamos combinar? E aí, cara, essa história só foi esclarecida. E essas pessoas foram, realmente, essas pessoas que foram falsamente acusadas, foram inocentadas por causa do podcast do Ivan Mizanzuki. Agora, o podcast, acho que de 2021 ou 2022, e foi em 2025 que o STJ confirmou a absolvição. Então, imagina, gente, estragou a vida inteira de uma família. Sabe? É muito bizarro, cara. É muito bizarro. E aí tem o caso de Altamira também, né? Que no Pará, entre 89 e 93, vários meninos foram mortos e mutilados. Eles foram emasculados, né? Tiraram os órgãos sexuais deles. E aí meteram essa fantasia de novo, do ritual, do pânico satânico, e se espalhou isso tudo. E aí, gente, isso aí, para qualquer um que não seja que não seja cristão, que não seja de uma religião hegemônica, pega, entendeu? Pega em todas as religiões de matriz africana, pega em tudo que não é aceito, né? E tudo que as pessoas dizem que é seita, que aí mistura tudo, sabe? Mistura tudo. No fim, foi um assassino em série que confessou que não tinha nada de satânico, ficou apenas o pânico. Ficou apenas o pânico. Voltando nesse ponto de destruir vidas e essas coisas, isso pode acontecer de várias formas, ou num âmbito muito grande, não muito grande, na verdade que a gente fica sabendo, por exemplo, atores que acabou caindo, nananã, mas isso acabou, sei lá, com a vida da sua vizinha, com a vida da filha da sua vizinha, que ele falava que era lá e a pessoa, essa mulher se trancou, nunca mais conseguiu se abrir sexualmente, nananã, e a vida dela foi um inferno. Boatos que... Conversando mesmo com o Michel, meu amigo de infância, desde os 5 anos de idade, as pessoas já percebiam que eu era gay quando criança, obviamente, e aí o boato sempre foi... O Michel, meu amigo, até hoje eu tenho 38 anos, entendeu? A gente é amiga há 33 anos. E tem gente que acha até hoje que a gente... vou falar bem em português, que a gente fazia troca-troca, que não sei lá, pipipipopopó, não sei o quê. E se o Michel fosse uma pessoa que se importasse com esse tipo de coisa, a gente não seria amigo até hoje, a gente não teria nenhum tipo de relacionamento, cara, porque existia de família, de amigo, não sei o quê. Uma vez eu dei um esporro numa ex-namorada. O Michel teve uma namorada quando tinha, sei lá, 13, 14 anos. E aí, uma vez recente, assim, sei lá, faz alguns anos, eu tava em Araraquara, a pessoa tomou uma, estava no mesmo evento e falou: vai, fala pra mim que você não sei o que lá. Eu falei: qual que é seu fetiche em saber? Eu falei: mas você é muito desagradável. Toda vez que você bebe e eu te encontro, você senta do meu lado e faz a mesma pergunta. Você não é extremamente desagradável? Que você é maldosa e você é chata. E aí a pessoa... É gostoso, porque a pessoa vai encolhendo, esperou,
E tipo, nossa, menina, que negócio, que fixação em saber se o menino passou a mão no meu brioco, sai fora. Vai. Gente, ó, devolver o constrangimento é algo que precisa ser não só normalizado, mas como encorajado, Incentivado. incentivado. É Por isso. isso que quando Ludmilla fez aquilo com aquele fofoqueiro famoso, que ela fez como se fosse um. Tem uns pontos ali que é porque trata de adicção e etc. Então pega. Mas assim, ela foi devolver o constrangimento. A menina tava casada, ele tava, tipo, teoricamente, supostamente, ele tava ameaçando expor o relacionamento homossexual dela, vivendo sob uma pressão filha da p. E aí ela foi lá e fez como se fosse uma sketch, imitando os trejeitos do cara. E ele ficou ofendidíssimo no programa ao vivo. Meu querido, vá se f... Ela te devolveu um constrangimento porque você é caricato mesmo. E isso arrumou problema. Então, o problema é seu. Não tô nem aí. Como diriam as pessoas hoje em dia, por mim, ou como diria uma vizinha maravilhosa que eu tinha, que ela simplesmente melhorou a expressão de por mim, Ah, De por mim, formiga. maravilhoso. de por mim. Maravilhoso. Enfim. A gente falou muito sobre boatos e coisas aqui, gente. Então, assim, tome cuidado. Assim, primeira coisa, vamos lá. Verifiquem informações. Verifiquem informações. Verifiquem informações e passem para sua família. Filhinhos, entendeu? Que estão achando que o pastor Florzinha tá falando a verdade. Quando ele fala que o Zé Gotinha foi no terreiro porque o Lula quer acabar com as igrejas no Brasil. Eu já vi isso, tá? Que é uma campanha que realmente existe, mas ela engloba todos os ambientes religiosos para incentivar a vacinação, porque a gente tem que fazer isso agora. Incentivar a vacinação. Olha Gente, só. vacinação era ponto pacífico. Então, eu nasci numa época, menina, que todo mundo tomava vacina, mas era assim. Era até assim, fazia parte da rotina. Tipo, o que eu tenho que fazer hoje? Minha mãe fazer almoço, as crianças da escola. Tem que dar vacina, então nem. Mas nem tchum. Já Ninguém leva. questionava. E aí, cara, mais uma coisa importada dos Estados Unidos, essa né? E aí ficam... Inclusive, a gente tinha aquela marca aqui, né? A galera Eu dos anos tenho, 80. eu tenho. Eu não Você tenho, tem? eu não pude tomar essa vacina. Eu não pude tomar essa vacina porque a minha mãe estava com tuberculose na época e se eu estivesse com o vírus incubado podia me dar problema. Não tinha como saber naquela época. E minha mãe está bem, tá? Mas eu não tenho essa marca, eu não tomei essa vacina. Mas tinha um motivo, né? Tinha um motivo. Pois é. Mas tinha um motivo, mas tinha um real motivo, né? Gente, não um motivo que inventaram. Cheque informações, gente, de tudo. A gente gosta dessa coisa de falar, gente, olha que bonito, sei lá, que apareceu esses dias que eu achei interessante. A filha da Angelina Jolie, a última que faltava foi ela arrancar o nome do Brad Pitt. E falou, não quero mais também esse aqui. Esse é um tipo de fofoca saudável, porque ela tá tirando o nome daquele escroto lá, daquele que tá em primeiro lugar na Apple TV com o filme da Fórmula 1, aquele Zé Ruela. Que tá dando golpe em idosa, entendeu? No Rio Grande do Sul. Isso. Tá prometendo vir e não vem. É o fim do mundo. Exato. Difícil, entendeu? Difícil. Tem que prometer, tem que vir, cara. Imagina dar ghost em idosa. Gente, o que custa, né? O que custa? Verifiquem informações, gente, as que chegam pelo Zap, as que vocês veem nesses portais de fofoca. Tava vendo agora que tava sendo mais falado da foto da Rebeca Andrade se recebendo um beijinho de uma amiga, que ela teve que pedir para a assessoria falar que não era namorada, que era uma amiga. Isso estava sendo mais comentado que a medalha de ouro que ela ganhou nos Jogos Pan-Americanos agora no Rio. Ai, que Depois de cansaço. 2 anos afastada por saúde mental. Estavam falando mais dessa cansaço. foto do que da medalha de ouro da menina. Que um cansaço. Então verifiquem informações e se atentem ao que de fato importa, entendeu? Pode falar da boca dos outros, tá? Será que é gay? E se eu for? Não sei. Cada um cuida Você do quer, seu o tchutchu. que você quer saber Defendendo pra ele? assim, Vai, você quer saber se ele é gay, é isso? Defendendo Não é nosso, isso. defendendo nosso programa, é mais legal quando Jojo Todinho e Malévola deixam elas se exporem mesmo, porque a gente só comenta de coisas que elas mesmas Que elas mesmas falam. Elas contaram, e aí- Falam e ventilam. E sempre que tiver fofoca de gente que faz tigrinho, bet, etc., aí a gente vai falar assim. Manda pra Aí nós. a gente vai falar assim, entendeu? Mas a gente vai pesquisar, porque pode ser que essas pessoas estejam fazendo isso apenas
para aparecer e divulgar lá nos stories dela, que todo mundo vai ver, por causa da fofoca, divulgar a Beth. Então fiquei de Teve uma olho nisso fofoca. também. Eu ia comentar sobre uma fofoca e um negócio que teve aí, não sei o que lá, mas é justamente pra pessoa vender o seu peixe ali, vender o seu peixe, vender o seu tigrinho. Veja nisso. É. Vou falar Eu fico muito incomodada, gente, porque o tigre é um animal maravilhoso, entendeu? E agora tá relacionado aí, eu chamo a Virgínia de tigrinha, fico triste. Eu queria ser uma tigrinha, mas não. Entendeu? Eu queria ser a Chitara, quando eu era criança, que eu via Thundercats. Eu queria ser a Chitara, entendeu? Tira os felinos dessa história. Quando você imaginou que fossem te arrancar esse direito por causa da Virgínia, hein? Porra, Eu acho que eu vou fazer uma vinheta, inclusive, só com o seu. Vou pedir pra você gravar. E É. depois, toda vez que você botar, a gente se economiza, vem só o seu. Que é É. maravilhoso. A gente tem que ter o. Desculpa, padre. opa, Faz tempo que eu não peço desculpa pro padre. Gente, agora só deixar um recado final aqui para todo mundo que nos assiste. Aqui também a gente tem várias palavras censuradas que vocês veem, porque por esse motivo a máquina pega, a gente interpreta como um discurso de pi, nananã, e aí pode ser que isso dê problema pra gente. A gente tá pensando aqui em abrir um canal monetizado, obviamente. Com uma proibidão. proibidão. A gente quer fazer o proibidão, onde a gente solta os episódios com todas as palavras e todas as expressões que a gente quiser. E teremos outros conteúdos exclusivos e outros quadros lá. E aí, comentem aqui embaixo. Ai, gente, eu duro que tem coisa que precisa falar com o dedo. Comenta aqui embaixo. Comenta aí. Ative o sininho. Comenta aí. Ativa o sininho. Não, mas é verdade, isso ajuda a gente. Mas Uhum. deixem aqui no Instagram se vocês gostariam de ver esses conteúdos, porque a gente cobra um valor simbólico, porque a gente precisa reservar essa parte das plataformas para soltar os proibidões. Se vocês assinariam. Mas de qualquer forma, a gente vai fazer. E conforme a gente tiver adesão, a gente vai soltando coisas exclusivas para vocês. Tipo fofoca de. Mentira. Vai abrir essa sessão aqui para vocês, mas comentem coisas que vocês queriam ver. Eu tô gostando porque a No galera tem dia que a mandado pra gente gente abrir que elas coisa gostam. de fofoca mesmo, o dia que a gente resolver falar coisa de fofoca, acabou. Então, assim, a gente gente, realmente é contra. É por isso que a gente não faz. Um livro chamado Furacão Anitta para o Brasil. Amor! Amor! Não, e aí as pessoas ficam escrevendo, ai, a gente quer bastidores. A gente não tem bastidores. Não Mas a gente tem, a gente não vai contar, porque são bastidores, entendeu? Exatamente. Eu acabo com metade da nossa. Mentira, gente. Que os proibidões vão sair, vão ter linhas editoriais. Pediram para eu comentar sobre House of Dragon. Casa do Dragão, claro. Falaram assim: você quer lá? Queria que vocês comentassem sério, sei que lá. Eu falei: a Clara bota um dragão pra tacar fogo em mim em 2 minutos se eu comentar. Não, a gente pode comentar a série, mas é que eu não estou assistindo essa aí. A gente pode comentar sobre séries interessantes, assim. Mas isso pode ser, por exemplo, um conteúdo exclusivo para a gente falar sobre séries interessantes ou séries que você precisa assistir para desocupar o seu cérebro. Séries. Entendeu? Eu adoro Deixar quando a o gente cérebro faz lisinho, lisinho. lisinho. Eu adoro. Sim. Adoro assistir coisa para deixar o cérebro lisinho, gente. É isso. Muito obrigado, meninas. Tem mais alguma coisa para falar? Tudo certo? Eu quero falar mais uma coisa, gente. A gente não quer fazer esses conteúdos só porque a gente gosta de vocês. A gente quer fazer esses conteúdos porque a gente precisa de dinheiro para bancar esse programa. As coisas custam, tá? E não é fácil monetizar quando você não é um filho da p... tá? Então, a gente está tentando fazer uma coisa legal aqui. E quem gostar de coisas legais e quiser contribuir com isso, quiser contribuir com o programa, por favor, né? Escreve aí, ajuda aí, porque a gente vai fazer isso, porque a gente precisa fazer. Porque isso aqui é tempo de trabalho, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, ontem eu estava escrevendo esse roteiro, eu dormi no computador e acordei já às 5 da manhã para fazer isso, tá? Então, assim... E conforme vai crescendo, mais trabalho é. Né? Então, a gente começou com uma coisa de uma vez a cada 15 dias. Agora, a gente está trabalhando todo dia, pelo menos 1 hora por dia. Então, é isso. E é gostoso porque a troca de ideia que a gente tem com a galera que já assistia vocês lá atrás e que eu participava, e a galera que tá entrando, a troca é muito massa. Então a gente bate papo, então é muito legal.
Tem, sei lá, tinha realmente uma pessoa de luto comentando ali ontem no post que a gente fez no Instagram, e tinha gente comentando real sobre o que a gente estava falando, tinha gente comentando sobre as minhas expressões que a Clara falou, Leper proibiu, e eu fiquei duro, falei, fica da p, Clara. A troca é muito legal. A gente pode se organizar também de um jeito mais prático para contribuições, mas por enquanto a gente pensou em criar esses canais que tem preço por assinatura. O valor é tchutchuquinho, assim que estiver no ar a gente fala para vocês. Estamos em todas as plataformas de streaming, você pode ouvir no seu carro, você pode ouvir onde você quiser. Se você tiver um radinho Isso. daqueles de loja duvidosa com Bluetooth, você consegue ouvir o programa, entendeu? Fazendo sua boa faxina, lavando sua boa louça, entendeu? E eu só faço tarefas de casa escutando podcast. Não consigo, gente. Parece que eu tô pelada. Geralmente eu tô mesmo, mas assim, parece que tá faltando alguma Exato. coisa, sabe? Quando eu não tô ouvindo. Então, entrem lá, assinem. Também, mesmo que vocês não vão escutar, vai lá no Spotify, no Deezer, no agregador de podcasts. Fica que nem esses fãs doidos aí, negócio de Taylor Swift, fica dando play pra menina chartear lá e ficar em primeiro lugar, entendeu? Faz negócio, Isso. vocês estão fazendo um negócio com uma branca rica, gente, faz pela gente aí, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Um bando de branco pobre. É isso, gente, muito obrigado e até já. Beijo, Até, meninas. gente. Beijo. Eu vou pegar uma água, peraí. Eu vou pedir comida.